Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguir aqui com as nossas aulas. Na nossa última aula de redes de computadores, a gente parou falando das redes CAN, né? Na classificação quanto ao tamanho dela, quanto à abrangência dela. Vamos só confirmar aqui, ó, fazer uma pequena revisão, recapitulação do que a gente viu na aula anterior. Então falamos da definição de redes de computadores, falamos também de como os requisitos mínimos, né, para se ter uma rede de computadores. Identificamos o que era um elemento computacional, o que eram essas formas de conexão, poderia ser simples, poderia ser complexa. Falamos que a gente, quando estuda redes de computadores, o pessoal mais de TI, que tem várias classificações possíveis, a gente discrimina todas essas classificações, mas que para o nosso contexto aqui de eletrotécnica a gente ia ficar apenas nessa classificação quanto à distância. E aí começamos a falar dessas classificações quanto à distância. Falando das redes pessoais, que são as PANs, feitas via Bluetooth, infravermelho ou via cabo. Falamos das LAN, que são aquelas que dão um pouquinho mais complicada, né, de você entender as diferenças. Aí da LAN, falamos da WLAN, que é aquela variação da LAN, só que sem fio. E paramos falando de CAN. Foi quando eu falei para vocês da ideia da empresa que cresce. A empresa era criada com a rede dela, os computadores dela se comunicam como uma LAN. E conforme ela vai crescendo, essa quantidade de computadores vai aumentando, surge a necessidade de separar essa rede em mais de uma LAN. E aí eu transformo a rede da empresa numa CAN. Porque aí eu separo, por exemplo, cada departamento uma LAN diferente. Ou se essa empresa tem vários andares de um prédio, cada andar do prédio uma LAN diferente. Ou se a empresa tem vários prédios no mesmo terreno, cada prédio uma LAN diferente. E assim, quando eu transformo numa CAN, eu consigo gerenciar melhor questão de acesso à internet, questão de segurança, questão de acesso a recursos, até para eu achar problemas se torna mais fácil. Sempre que eu tenho algum problema na minha rede, se torna mais fácil eu achar esse problema quando eu tenho essa separação feita. É por isso que sempre que a rede se torna grande, vou botar aí mais de 100 computadores, mais de 200 computadores, o ideal é você sempre fazer essa separação das LANs e criar uma CAN. Não é muito bom que você tenha uma LAN com 600 computadores. Se torna bem difícil a administração, certo? Bom, então a nossa aula de hoje, ela começa falando da MAN. A MAN vem de Metropolitan Area Network, rede de área metropolitana, que são aquelas redes que vão conectar LANs e CANs ao longo de uma área metropolitana. A extensão ela não é bem delimitada, porque vai depender do conceito de uma área metropolitana. Exemplos de redes mães são as redes dos ISPs, que são os provedores de internet. Então, sempre que você tem um provedor de internet, seja esses provedores menorzinhos de bairro, ou os grandes provedores como a Claro, a TIM, a Vivo, você tem ali uma MAN. Tá? Você pode ter essa divisão de MAN. Quando é um provedor de bairro, a rede inteira do provedor é uma MAN, porque ela não extrapola aquela área metropolitana. Já está entendendo? Agora, quando é, por exemplo, a Claro, a TIM, a Vivo, que são empresas nacionais, então elas têm núcleos de mães dentro da rede dela. Calma que a gente vai falar um pouco sobre a WAN, e aí vocês vão entender do que eu estou falando. E rede de empresas com vários escritórios próximos. Então, se eu tenho uma empresa aqui, ó, aqui imagina que é a rede MAN. Então, a minha empresa ela tem um prédio aqui, outro prédio aqui, outro prédio aqui, outro prédio aqui. Tá? Então, eu tenho várias LANs
mas da mesma área metropolitana, então essa empresa tem uma MAN. Da mesma forma que aqui eu estou dizendo que esses prédios são LANs, ou seja, todos os computadores desse prédio aqui estão na mesma LAN, na mesma rede, e todos os computadores desse prédio estão na mesma rede, todos os computadores desse prédio estão na mesma rede, todos os computadores desse prédio estão na mesma rede. Então, da mesma forma que eu posso fazer assim, eu posso dizer que cada andar aqui é uma rede diferente, uma LAN diferente. E aí, pessoal, a gente precisa também diferenciar uma coisa importante. Quando eu falo de rede diferente, o que eu quero dizer com isso? É exatamente essa questão de organização. Então, quando a minha empresa cresce, como é o caso aqui que eu tenho 4 prédios diferentes, eu posso dividir em redes diferentes, mas que essas redes se comunicam ainda, tá? Então, não é porque são redes diferentes que elas não se comunicam. Aí entra a questão de regras de acesso, regras de segurança, regras de comunicação, para fazer com que essas redes se comuniquem. Mas elas são diferentes para a organização da empresa, para que a área de TI da empresa consiga organizar melhor esses computadores. Por isso que elas são redes diferentes, tá? Então, da mesma forma que aqui cada prédio está uma LAN, cada prédio também poderia ser uma CAN. Como eu estou escrevendo aqui, ó, conecta LANs e CANs ao longo de uma área metropolitana. Então, pegando o exemplo do ISP de bairro, né, do provedor de bairro. Então, cada casa seria uma LAN, certo? E você percebe que cada casa é uma LAN distinta, porque você, na sua casa, você não consegue acessar a televisão do seu vizinho, por exemplo. Entendeu? Então, são LANs completamente diferentes. Tá? Só que essas casas, elas todas se comunicam com o provedor dentro de um bairro. Então, esse provedor, ele considera todas essas LANs pertencentes à sua MAN. Por que não é uma CAN, professor? Não é uma CAN porque você não tem um terreno bem delimitado, entende? Você só tem uma CAN quando é algo completamente privativo da empresa, como o campus da faculdade, como o prédio da empresa, como o terreno da empresa. Já quando a gente está falando de um provedor, não. Cada casa tem a sua área privada, entendeu? Só que na organização de TI, na organização da rede, essas redes pertencem a uma rede maior. Por quê? Porque todas elas acessam a internet através do provedor aqui. Então, através do provedor que elas acessam a internet. Certo? E a ideia de metropolitana, é importante deixar isso claro, por exemplo, no Rio de Janeiro, a zona metropolitana do Rio de Janeiro, de acordo com o registro oficial do estado, ela vai de Itaboraí até Itaguaí. Então é gigantesca, tá? Então a área metropolitana é limitada pelas áreas rurais. Então se você tem ali uma área com construção, comércio, indústria, que não é uma área rural, ela é uma área metropolitana. Entendeu? Então, pegando aqui no Rio de Janeiro, se você começar a observar, você até tem alguns trechos aqui pro lado de Campo Grande, de Santa Cruz, lá na Baixada Fluminense também, né? Você tem ali alguns trechos ali com bastante área rural, mas sempre tem um caminho contínuo de metropolitana, de zona metropolitana, um caminho contínuo aí, normalmente seguindo a linha do trem, que é tudo construção, é tudo área metropolitana. Tá entendendo? Então, por isso as
os provedores de internet de bairro, a gente pode considerar uma MAN. E mesmo que eles não fossem de bairro, fossem um pouco maiores, a gente poderia considerar uma MAN também. Agora, falando dos provedores de grande porte, como a TIM, a Claro, a Vivo, a Oi. A Oi não, a Oi já foi. Tadinha da Oi. Olha só. A Claro, ela está no Brasil todo, certo? Mas na cidade do Rio de Janeiro, olha só, presta atenção. Dentro da Claro, a Claro pode considerar o quê? Separar a rede na parte sudoeste do Rio de Janeiro, ali Barra da Tijuca, Jacarepaguá, a rede na parte oeste do Rio de Janeiro, de Santa Cruz até ali Realengo, a rede na Baixada Fluminense, certo? Aqui é a Baixada, aqui é oeste, aqui é sudoeste. A Zona Sul e o centro. Ele pode considerar isso tudo coisas separadas. Tá? E lá para cima, parte da serra, outras zonas. Por que eles fazem isso? Então ele considera, por isso aqui é um exemplo, tá? Não estou dizendo que é exatamente assim não, mas considera, nesse exemplo aqui, 5 mães diferentes. Por que a Claro faria isso? Para poder dividir a área de atuação do seu pessoal. Então ela tem um pessoal só para cuidar da Zona Oeste, o outro pessoal só para cuidar da Baixada, o outro pessoal só do Centro, o outro pessoal só da Zona Sul, o outro pessoal só da Zona Sudoeste. Mais uma vez, pessoal, isso aqui é um exemplo, tá? É uma possibilidade. Tá? Eu não tenho informações de dentro da Claro para afirmar isso com certeza. Mas só para vocês entenderem que dentro do sistema da Claro, da rede da Claro, ela pode dividir em mães, em agrupamentos de clientes, para que as equipes dela possam monitorar esses clientes, possam atuar nas correções de problemas desses clientes, entendeu? E aqui, por exemplo, dentro da Zona Oeste, vai ter aqui os clientezinhos dela aqui. E dentro da Baixada Fluminense também vão ter aqui os clientezinhos da Claro aqui dentro. E cada um vai ter os seus clientes aqui cuidando pelaquela área. Então aqui, pessoal, a gente já começa a ver uma ideia interessante, que os agrupamentos, eles é como se fosse uma teoria de conjuntos, né? Ele vai ficando um dentro do outro. Então, dentro de uma MAN, eu posso ter uma CAN, e dentro dessa CAN, eu vou ter LANs. E dentro dessas LANs, as pessoas que estão morando ali dentro, tal, efetivamente, uma pessoa dentro de uma casa vai ter uma PAN. Conseguiram compreender? Então, saindo da MAN, a gente vai falar da WAN. A WAN, que vem de Wide Area Network, rede de longa distância, são as redes que vão interligar várias mães. A abrangência começa ligando áreas além das áreas metropolitanas e pode abranger cidades, estados, países, continentes e todo o mundo. A maior rede WAN existente é a internet. Então, a WAN é a maior classificação que a gente tem. A internet, ela é uma WAN gigantesca. Tá? Você extrapolou o tamanho de uma MAN, você já tem uma WAN. Então, por isso que eu disse que naquele exemplo da Claro, esse exemplo aqui da Claro, aqui eu estou mostrando só um pedaço do Rio de Janeiro. Se eu coloco a Claro indo até a Angra dos Reis, até Campo dos Goitacazes, então a gente vê que só no estado do Rio de Janeiro, a Claro já tem uma WAN. Por quê? Porque extrapolou a zona metropolitana. Se a zona metropolitana do Rio de Janeiro vai até Itaboraí e Campo dos Goitacazes está depois de Itaboraí, então já atravessou uma zona rural. A gente vai ter ali
outras mães da Claro, por exemplo, na área de Cabo Frio, vai ter uma mãe ali, tá entendendo? Na área de Macaé ali pode ter uma outra mãe, Macaé e Rio das Ostras, tá? Então você repara que só no estado do Rio de Janeiro a Claro já tem uma UAN com várias mães ali dentro que são esses núcleos de zona metropolitana. Estão conseguindo pegar a ideia? E isso vai além, né? A Claro a gente sabe que é uma empresa que pega o Brasil inteiro. Então essa UAN da Claro se estende até para fora do Brasil, certo? Então a gente vê também que redes privadas, redes de empresas privadas também podem ter todas essas classificações. WAN, MAN, CAN e LAN. Quer ver um exemplo? A Petrobras. A Petrobras é uma empresa que ela está no Brasil inteiro e em alguns lugares fora do Brasil. Então ela tem uma WAN porque todos esses lugares se comunicam diretamente ali dentro da rede da Petrobras. Então ela tem essa WAN que pega ali o mundo todo, onde tem uma plataforma, um navio da Petrobras, tem ali um pedaço da rede da Petrobras, então é uma WAN. E nas zonas metropolitanas você pode ter ali algumas mães da Petrobras. Então, zonas que tem bastante atividade da Petrobras, como ali Campos, Macaé ou até mesmo no centro do Rio, você vai ter ali uma possível MAN, onde você tem mais de um prédio da Petrobras se comunicando ali naquela mesma zona metropolitana. E dentro de um prédio da Petrobras você vai ter uma CAN, que ali dentro daquele prédio ali, a Petrobras com aquele monte de computador que deve ter, para lá de 1.000, 2.000 computadores, eles vão dividir esses computadores em mais de uma LAN. Então no mesmo prédio pode ter 4, 5, 6, 10, 15, 20 LANs. Então aquele prédio ali constitui uma CAN da Petrobras. Ok? E aí cada LAN da Petrobras com os seus computadores ali, com suas coisas em comum. Ok, pessoal? Então aqui a gente fecha esse nosso slide da primeira aula, né? Falando dessa classificação das redes de computadores quanto à distância. E já vamos emendar no comecinho na nossa segunda aula de rede, nosso segundo slide de rede, tá? Que é esse aqui. Bom, nesse nosso segundo slide, a gente vai começar a falar de topologia. E topologia lembra um pouco o que a gente faz no o que a gente faz na eletrotécnica mesmo. Né? Porque quando a gente fala de topologia, a gente está falando de ter um mapa da rede, assim como a gente tem as nossas plantas elétricas na eletrotécnica. Então a topologia é a forma pela qual os nós da rede se conectam entre si, tanto do ponto de vista físico como lógico. A topologia física é a verdadeira aparência ou layout da rede, enquanto que a lógica descreve o fluxo de dados através da rede. E topologia também é um termo padrão que muitos profissionais usam quando se referem ao design básico da rede, que é a topologia física. Então, a topologia física é aquela topologia que mostra exatamente que fio liga onde, que equipamento está ligado ao que. Entendeu? Então, qual computador está ligado em qual switch, está ligado em qual roteador, que equipamento liga onde. Exatamente como as plantas e os diagramas que a gente vê do elétrica, né? Na eletrotécnica. Já a topologia lógica é um pouquinho diferente, porque a topologia lógica ela vai mostrar como que o protocolo funciona, como que a conversa funciona. Tá? Para dar um exemplo para vocês, olha só, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó, tive uma ideia. Vou dar um exemplo para vocês aqui do lado. Ó. Eu tenho aqui a pessoa A
que vai falar com a pessoa C, passando pela pessoa B. Certo? Essa é a conversa. Então o B vai intermediar, digamos que o B seja um tradutor. O A está usando um telefone. Esse telefone dele está ligado à operadora dele, que é a TIM. A TIM está conectada à Vivo, que é a operadora do B. E o B está usando o telefone dele. Certo? Então é assim que essa ligação chega até o B. Tá? Aqui a gente tem a Claro, aqui a gente tem a Vivo, aqui é o telefone de A conectado a Claro, aqui é o telefone de B conectado a Vivo, e essa aqui é a conexão entre os dois. Para o B poder falar com C, ele já está usando um chat na internet, está usando um WhatsApp, por exemplo. Então, o B está usando o celular dele, o WhatsApp, que está ligado via Wi-Fi à antena dele aqui, ao roteador dele via Wi-Fi. Deixa eu botar aqui outra cor. Calma aí. Verde. Verde do WhatsApp. Então o B está usando o celular dele, conectado à antena do roteador do escritório dele. Essa antena do roteador está ligada à internet. Vou deixar a internet só um quadradinho mesmo, mas a internet aqui pode ter diversas coisas aqui dentro, que vai chegar lá no roteador do C, e do roteador do C chega no celular do C. Então olha só, quando a gente fala de topologia física, eu preciso representar no papel, ali no meu mapa, no meu documento, todo esse caminho físico que a comunicação faz. Entendeu? Tudo isso. Tá? Então vai estar escrito lá, ó, tem que estar lá descrito quem é o celular do A, quem é a operadora do A, quem é a operadora aqui do B, quem é o celular do B, quem é esse equipamento aqui que o B está usando, o outro celular, quem é esse roteador aqui no B, quem é a internet, quem é esse roteador lá no C, quem é o celular do C. Tudo tem que estar descrito, tem que estar identificado no meu documento, na minha topologia física. Quando a gente fala de topologia lógica, o que me basta é com quem o A fala. Então eu já vou direto, olha só. A topologia lógica, vou fazer aqui de roxo. Já é isso aqui, ó, topologia lógica. O A fala com B usando voz e o B fala com C usando texto. Pronto, essa é a topologia lógica. Repara que a topologia lógica ela só cita quais protocolos estão sendo usados. Lembra que a gente falou de protocolo lá na nossa primeira aula? A ideia de protocolo? Então, eu posso botar, por exemplo, que o A fala com B usando voz e a linguagem português. E o B fala com C usando texto e a linguagem é inglês. Então, essa topologia lógica ela diz respeito ao protocolo que está sendo usado, ou os protocolos, né, que estão sendo usados, e não necessariamente ao caminho físico que a informação faz. Pegaram a diferença? Tá no exemplo aqui? Então, quando a gente fala de redes de computadores, é a mesma coisa. Se eu tenho a minha rede interna da empresa e eu vou fazer um desenho da topologia física dela, eu vou colocar cada computador da minha empresa que está ligado a cada equipamento, como esses equipamentos estão ligados até sair da internet, por exemplo. Entendeu? Agora, se eu vou fazer uma topologia lógica da empresa, aí eu tenho que ver para qual protocolo eu estou fazendo essa topologia lógica.
entendeu? Se é, por exemplo, para e-mail, se é para acessar algum sistema de gestão da empresa, se é, entendeu? E assim, definindo, eu vou entender qual vai ser essa minha topologia lógica, tá? O funcionamento lógico da empresa. Essa é a ideia de topologia. Para as nossas aulas aqui, eu vou mostrar para vocês apenas diferenças de topologia física. Tá? Na maioria dos casos, a topologia lógica acompanha a topologia física, mas como tem alguns pontos de divergência, eu não vou nem apresentar a topologia lógica para vocês. Tá bom? Eu vou apresentar apenas a topologia física. Bom, começando pela topologia ponto a ponto. A ponto a ponto é a mais simples. A ponto a ponto ela vai unir dois computadores com um meio físico sem a utilização de equipamentos intermediários. Então é um fio que liga um computador ao outro. Ou a antena Wi-Fi desse computador se comunica diretamente com a antena Wi-Fi desse computador aqui. Tá? Tudo diretamente. Professor, pode ser também então o fone de ouvido falando diretamente com o celular, igual naquelas redes PAN? Pode. A maioria dos casos de uma rede PAN é feita com a topologia física ponto a ponto, porque é sempre conexão direta. É um celular diretamente com o fone de ouvido, um celular diretamente com o relógio, o smartwatch, o celular diretamente com a caixa de som. Tá? Então a maioria das redes PAN, as redes pessoais, a topologia delas vai ser uma topologia ponto a ponto. Esse tipo de ligação aqui, ele não é tão comum de se ver na prática, tá? Porque é difícil a pessoa ter apenas dois computadores que precisam se comunicar entre eles sem se comunicar com mais nada. Isso já foi muito comum lá no passado, década de 90, início dos anos 2000. Hoje em dia não faz mais tanto sentido ter isso. Mas essa é uma topologia ponto a ponto. A topologia barramento ela também é uma topologia antiga. Os computadores não usam mais ela. Não é tão comum de se ver. Mas dentro de empresas, dentro de indústria, que é onde boa parte de vocês vão trabalhar, você ainda pode achar alguns casos em que se usa a topologia em barramento. Ainda é possível ver, embora esteja cada vez mais raro, porque ela é uma tecnologia bem antiga, ainda é possível de se ver. Então, na topologia de barramento, todos os nós estão conectados ao mesmo barramento físico de dados. Cada nó conectado à barra pode interceptar todas as informações transmitidas. Apenas um nó pode escrever no barramento num dado momento. E geralmente esta topologia utiliza cabo coaxial com um terminador em cada extremidade para evitar que o sinal ecue de volta. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de uma topologia em barramento. Primeiro ponto, aqui a gente tem um cabo coaxial passando aqui no centro, tá? Que é o barramento, é chamado de barramento, que é muito similar ao barramento elétrico, dentro do quadro elétrico. O barramento elétrico não é uma barra de cobre que liga vários disjuntores? Então, é praticamente a mesma coisa, a mesma ideia. É uma barra aqui, né, um barramento que é um cabo coaxial que liga todos os computadores, todos os ativos conectados a essa rede. Tá? Então, esse cabo coaxial ele é muito similar ao cabo de antena de televisão. Esse cabo RG59, RG6, que a gente vê para antena. Muito similar mesmo. Também muito utilizado em alguns CFTV. O pessoal tem CFTV também, já mexeu com CFTV, já deve ter visto também esses cabos coaxiais para CFTV. Voltando aqui às características, ó. Todos os nós estão conectados ao mesmo barramento físico. Cada nó conectado à barra pode interceptar todas as informações transmitidas. Então todo mundo está ligado ao mesmo barramento, tá vendo?
E da mesma forma que no barramento elétrico, se eu jogar uma fase aqui, se for um barramento elétrico, eu jogo uma fase aqui, essa fase não bate em todo mundo, não é isso que acontece no barramento elétrico? Então, da mesma forma, aqui, se esse cara transmite alguma coisa, essa transmissão que ele fez é um sinal elétrico. Quando ela vier aqui, ela vai vir aqui, ela vai vir aqui, ela vai vir aqui, ela vai vir aqui, e ela vai vir aqui, e vai bater aqui no final. Ou seja, se uma dessas estações tiver com vírus ou for a estação de um hacker, ele vai pegar essa transmissão. Então repare o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui. A estação 3, ela quer mandar alguma coisa para a impressora. Quando ela manda esse sinal para a impressora, esse sinal vai vir. Antes de chegar na impressora, ele passa aqui, passa aqui, passa aqui. Ele chega na impressora e segue para cá até bater no terminador. Então, se a estação 2 fosse uma estação infectada com o vírus ou a estação de um hacker, a estação 2 conseguiria ver o que a estação 3 está imprimindo. Tá? Qual é o funcionamento normal? Todo mundo que recebe, a estação, o servidor ia ver que não era para ele, era para a impressora, ia descartar. A estação 1 ia ver que não era para ela, que era para a impressora, ia descartar também. A estação 4 ia ver que não era para ela, que era para a impressora, e também ia descartar. Só que a estação 2, por ter um hacker, o hacker ia mudar esse funcionamento. Ou o vírus também. Às vezes está só o vírus aqui. Esse vírus ia mudar esse funcionamento de propósito para que essa estação pudesse escutar tudo que fosse transmitido na rede. Entendeu? Por isso, ele ia conseguir entender o que o 3 estava mandando para a impressora ao invés de descartar. Tá? Então, esse comportamento se tornou um comportamento perigoso. Lembrando que a topologia de barramento é uma topologia muito antiga, do final da década de 80. Então não existia a preocupação de segurança que se criou depois. Tá? Conforme as redes foram amadurecendo, conforme as redes foram crescendo, a internet começou a se popularizar, porque a rede de barramento ela surge quando a internet nem popular era ainda. Quando a rede começa a se popularizar, a internet começa a se popularizar, surge essa preocupação de segurança, e aí esse tipo de questão ajuda até a derrubar as redes coaxiais, a tirar elas de funcionamento. Tá? Vamos lá, vamos ver aqui onde a gente parou. Volta. Então, falando de todo mundo conectado, a barra que pode interceptar a informação transmitida. Apenas um nó pode escrever no barramento num dado momento. E o cabo coaxial já conversei. Então vamos lá. Aqui, ó, apenas um nó pode escrever no barramento. O que isso quer dizer? A eletricidade, embora ela pareça para a gente ser instantânea, ela não é instantânea. Ela tem um tempo de propagação. Tá? É porque para a gente parece instantâneo, mas o computador ele trabalha na casa dos milissegundos, dos nanosegundos. Então, para ele faz diferença sim a velocidade da internet, a velocidade da eletricidade. Então, quando a estação 3 quer mandar alguma coisa para a impressora e acontece da estação 2 querer mandar alguma coisa para o servidor, o que acontece? Ó, a estação 3 inicia a transmissão, porque ela percebeu que ninguém estava transmitindo, e a transmissão dela vem aqui. Ó. Antes da impressão dela, antes desse sinal dela que está indo para a impressora, lembra que ele vai passar por aqui também, certo? Vai chegar até o final. Antes dele chegar ali, a estação 2 escuta o cabo. É como se ele botasse a mão no cabo para sentir se está dando choque. Como o sinal está aqui ainda, esse cabo ainda não está dando choque nele.
Então ele acha que ninguém transmitiu nada, que o canal está livre para ele transmitir, e aí ele vai iniciar a transmissão dele, porque ele jurou que ninguém tinha transmitido, porque o sinal vermelho da estação 3 ainda não tinha chegado até ele. Então ele transmite junto para tentar chegar com esse sinal até o servidor, e aqui a gente tem uma colisão. O que essa colisão faz, pessoal? Sempre que tem uma colisão, essa colisão ela gera ruído. Vou botar aqui de azul ruído. E esse ruído, ele é um ruído com características de sinal elétrico, ou seja, ele vai chegar em todo mundo também. E todo mundo percebe que é um ruído. Ó, o ruído vem e chega a todo mundo esse ruído. Tá? Então o ruído dessa colisão chega a todo mundo. Quando todo mundo percebe o ruído, a rede para. Olha só, a rede para. As duas estações que transmitiram, que foi a 3 e a 2, entram em negociação para determinar quem transmite primeiro e quem espera para transmitir, para tentar evitar que novas colisões ocorram entre o que a estação 3 transmite e o que a estação 2 transmite. Entendeu? Só que aqui a gente está vendo um exemplo com 6 dispositivos conectados na rede. Imagina agora você com 50 dispositivos, com 100 dispositivos conectados à rede. Então acontecia muita colisão mesmo. Isso era um problema também complicado, porque isso gera lentidão. Toda vez que tem uma colisão, toda a rede tem que parar para acontecer essa negociação e voltar. Ah, professor, mas esse tempo que eles param e fazem a negociação demora muito? Não. Para a gente, ser humano, não demora nada. Para os computadores demora bastante. Só que aqui eu estou mostrando para vocês uma colisão acontecendo. Agora imagina se acontecer uma colisão a cada 2 segundos, 3 segundos. Aí você, ser humano, já percebia a lentidão da rede. Você ia perceber, por exemplo, se você chegasse cedo para trabalhar e começasse a trabalhar 7h30, 8 horas, você conseguia trabalhar muito bem. Quando dava 8h30, 9 horas, ia começar a ficar complicado, porque estava todo mundo chegando, todo mundo ligando o computador e as colisões começavam a acontecer. Entendeu? E a rede começava a ficar cada vez mais lenta. Tá? Então isso é a colisão de pacote. Antes que você fique se perguntando, pô, então é por isso que a rede da minha empresa é lenta? Provavelmente não, não é por conta de colisão. Essa é só uma das possibilidades para deixar a rede lenta. Existem várias outras possibilidades para deixar a rede lenta. Tá? E qualquer uma delas pode estar atrapalhando a rede da sua empresa e obrigando as pessoas a chegar mais cedo para conseguir trabalhar, ou sair mais tarde para conseguir trabalhar. Mas nessa época, década de 80, início da década de 90, um dos grandes problemas de lentidão na rede eram essas colisões de pacote, nas redes de barramento. E mais ou menos junto com as redes de barramento surgiu também a topologia em anel. Topologia anel consiste em estações conectadas através de um circuito fechado em série, formando um anel. Consiste de uma série de repetidores ligados por um meio físico, sendo cada estação ligada a estes repetidores. Nessa topologia, cada estação está conectada a apenas duas outras estações, e se por acaso apenas uma das máquinas falharem, toda a rede pode ser comprometida. Então a topologia anel, pessoal, ela soluciona um problema da topologia de barramento, mas ela tem outros problemas. Primeiro ponto, a topologia anel ela tem um tal do token. O token é como se fosse um passe, uma permissão para transmitir. Então, somente a máquina que tem o token podia transmitir. Logo, não tinha colisão, porque ninguém ia transmitir ao mesmo tempo. Se essa máquina QA quisesse transmitir algo e por acaso a máquina B aqui quisesse transmitir alguma coisa também, só a máquina que tivesse com o token ia transmitir. Então o token é como se fosse um arquivo, pessoal, que ia passando de máquina para máquina.
token está com A, o A transmite. O A não tem mais nada para transmitir, ou acabou o tempo dele, que ele também não pode monopolizar o token. Tem um tempo de uso. Passa para cá. Esse cara vai transmitir, passa para cá. Esse cara não tem nada para transmitir, ele passa para cá logo. Esse aqui transmite o que quer, passa para cá. Aí que o D vai transmitir alguma coisa, vai passar para cá. Esse aqui transmite, passa para cá. Esse aqui não quer transmitir nada, passa direto. Esse aqui transmite, passa para cá. E assim o token vai girando na rede e cada um vai transmitindo. A gente já pode ver aqui um outro problema: se a rede for muito grande com muitos computadores, às vezes o token vai demorar para voltar para o A. Digamos que o A tinha, sei lá, um vídeo para transmitir. Então, até ele conseguir transmitir esse vídeo todo, poderia demorar mais tempo, porque ele tinha que esperar o token voltar nele algumas vezes até ele conseguir terminar de transmitir o vídeo. É um problema, tá? Mas evitava colisões. Lembrando que essa rede ela surge junto, ali no mesmo tempo, no mesmo período do barramento, década de 80. Então, as redes de computadores ainda eram muito pequenas. Você não tinha um computador em cada casa. Você não tinha. Lembrando que o celular hoje que a gente tem são computadores. Então hoje é comum cada casa ter pelo menos 3, 4 computadores, contar televisão, por exemplo, contar celular. Naquela época não. Naquela época muito mal tinha um computador em casas de classe média alta. Tá? E nas empresas também. Não era como uma empresa cheia de computador. Eram alguns poucos computadores na empresa. Tá bom? Mas só tinha essa rede em anel que usava esse token. Outra característica é que o cabo liga essa a essa, um outro cabo liga essa a essa, um outro cabo liga essa a essa. E assim vai até fechar o circuito. Então, a gente vê uma outra questão que a transmissão de um computador ela acaba passando por outros computadores também. Então a gente tem aquele mesmo problema da possibilidade de um atacante. Olha só, se o A quer transmitir alguma coisa por D, a transmissão do A vai passar por dentro desse, por dentro desse, por dentro desse, até chegar no D. E quando o D for responder para o a resposta do D vai passar por aqui, por aqui, por aqui, até chegar no A. Porque a transmissão ela segue somente um sentido, normalmente um sentido horário. Tá? Então a transmissão ela não volta, ela não circula no sentido contrário, ela circula sempre no mesmo sentido, que é inclusive o sentido que o token também circula, tá bom? Então se eu tivesse um atacante aqui, por exemplo, quando o D mandasse a resposta, ia passar por ele, ele ia pegar uma cópia dessa resposta e mandar para cá, o resto, para o A não desconfiar de nada nem o D, mas ele pegou uma cópia, certo? Então a gente continua tendo esse problema. E aqui a gente cria um outro problema. Enquanto aqui na topologia de barramento, se por acaso esse computador desliga, só ele fica fora. Se esse computador desliga, só ele fica fora. Quando a gente vem para topologia em anel, quando um computador é desligado, ele derruba a rede. Olha só, esse computador foi desligado. Por que eu digo que ele derruba a rede? Porque o A vai mandar alguma coisa para o D. O sinal vem, pá, 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 pum, chegou no D. Só que quando o D for responder o A, vai aqui por baixo, opa, ele não consegue responder o A. Entendeu? Sem contar que quando o token chegar aqui, que esse cara for passar o token para cá, já era, o token morreu aqui. Então, qualquer computador que desliga, a rede para. É um outro problema que a gente tem na topologia em anel. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que a gente falou até agora? Então, falamos das estações conectadas através do circuito. Falamos da série de repetidores ligados. Falamos que cada estação está conectada a apenas duas outras. E se uma máquina falhar, toda a rede pode ser comprometida. Então, cada máquina está ligada a apenas duas, uma de um lado e uma do outro. E se qualquer máquina falhar, toda a rede está comprometida, além da ideia do token, que é esse
esse passe, esse bastão, que somente quem possui o token pode transmitir. E isso garante que a gente não vai ter colisão nessa rede. Ok? Bom, como vocês viram, tanto a topologia em anel quanto a barramento tinham vários problemas. E aí surge a topologia em estrela, um pouquinho depois daquelas duas. A topologia em estrela utiliza um nó central, pode ser um hub ou um switch, para chavear e gerenciar a comunicação entre as estações. O desempenho de uma rede estrela depende muito da capacidade do nó central para processar e encaminhar informações e da carga de tráfego na rede. E, caso haja uma falha no nó central, toda a rede fica inoperante. Bom, então aqui na topologia estrela, primeiro ponto, ela é a topologia que está em uso até hoje. Ela surgiu lá no finalzinho da década de 80, foi amplamente utilizada na década de 90, se consolidou e vem sendo usada até hoje porque é o melhor custo-benefício. Ela tem esse problema do nó central. Se você, por acaso, perde o nó central, toda a rede para, ninguém mais se comunica. Mas, em compensação, esse nó central ele é muito mais barato que uma estação, na grande maioria dos casos. Tá? Então é mais prático ter uma reposição para ele do que ter uma reposição de um computador, que era o problema da nossa topologia em anel. E ele torna tudo mais eficiente. Tá? Quando a topologia em estrela ela surge uma diferença assim interessante em relação à topologia de barramento e à topologia em anel, com relação à instalação da topologia e com relação à forma que eles se comunicam. Hoje, que essa topologia já está consolidada, ela se torna ainda mais interessante para a gente. Por quê? Agora que ela está consolidada, o que a topologia externa faz? Quando a estação 1 quer falar com o servidor, ele manda o sinal e o nó central redireciona esse sinal diretamente para o servidor. Então, nenhum dos outros recebe cópia, recebe esse sinal, então eles não têm como interceptar essa comunicação. Essa é uma primeira vantagem aí do switch. A outra vantagem tremenda que essa topologia trouxe foi a forma de instalação. Por quê? Porque enquanto na topologia de barramento o mesmo fio tinha que passar por todos os computadores, e na topologia em anel cada computador tinha que ser ligado diretamente ao outro computador por um fio, na topologia estrela eu tenho o meu nó central parado e todos os fios chegam nele. Tá? Então, se eu faço um cabeamento estruturado, já prevendo mais ou menos onde cada computador vai ficar, é mais prático eu trocar esse computador de lugar, porque a ponta do fio vai ligar o computador até a outra ponta do fio que está no nó central. Então, esse fio ele consegue ficar parado. Vocês compreendem? Se eu chegar aqui se a gente for falar da topologia em anel, por exemplo, a ponta do fio, quando eu mudo esse computador de lugar, a ponta desse fio e desse fio tem que mudar de lugar junto. Tá entendendo? Eu não consigo deixar o fio já pré-instalado, por exemplo, na parede, porque eu não sei onde esse computador vai estar e onde esse computador vai estar. Estão conseguindo entender? Se eu mudo esse computador aqui de cômodo, eu teria que ter previsto isso e já ter um fio passando do cômodo que esse computador está para o novo cômodo que esse aqui vai. Olha que loucura. A mesma coisa no barramento. Tá? Se esse cara aqui está num cômodo e esse aqui está no outro, e eu tenho um fio que passa e liga os dois. Se eu coloco esse computador em outro lugar,
a menos que esse fio circule pelo prédio todo e passe nesse novo lugar, eu teria que passar um fio todo novo ali para chegar naquele lugar, deu para entender? Então, nesse aqui, o fio principal eu teria que circular por todo o ambiente onde eu posso ter computadores. Já nesse aqui, eu teria que prever todas as conexões possíveis. Enquanto aqui, eu tenho o nó central e eu posso prever todas as conexões possíveis porque a ponta delas não chega a todas aqui. Então eu posso botar cabo prevendo todas as possibilidades de onde eu quero colocar um computador, uma impressora, um servidor, uma câmera, qualquer coisa, e a outra ponta desses cabos chegando todas no meu switch. Tá? Então facilitou até o cabeamento estruturado, o conceito de cabeamento estruturado foi muito facilitado quando surge a topologia em estrela. Ok? Outro ponto interessante, por fazer esse direcionamento, o nó central ele também vai evitar colisão. Por quê? Porque se por acaso a estação 2 quisesse falar com a estação 3, essa informação veria, o nó central ele consegue tratar isso para que não ocorra colisões dentro dele. Tá? Ele consegue tratar isso, ele tem ali um processador interno dele, ele consegue computar e processar esses dados de forma que não ocorram colisões dentro dele, então ele consegue fazer isso aqui funcionar, tá bom? Para que não ocorram colisões aqui também, certo? Bom, estamos chegando já ao final da nossa aula, a nossa topologia estrela já é a nossa penúltima, como eu falei, amplamente usada no mundo inteiro, é que se consolidou. Tá? Topologia em barramento praticamente não mais usada, a topologia anel também praticamente não mais usada, porém dentro da indústria ainda é possível achar uma ou outra aplicação, algum sistema bem antigo, sistema legado que foi muito caro na época que foi instalado e por isso nunca mexeram nele, por exemplo, que ainda utiliza um sistema de rede em barramento ou um sistema de rede em anel. Tá? Mas está cada vez mais difícil e a tendência é morrer de vez esse tipo de esquema. E aí chegamos na nossa topologia wireless, que é o fim da nossa aula. Permite a transmissão de dados e informações sem a necessidade do uso de cabos. Ganhou a preferência mundial a partir do aumento da largura de banda nas redes wireless. Normalmente possui um ou mais pontos de acesso, que são os access points, e também pode ser ponto a ponto, que é o ad hoc ou ad hoc. Eu não vou entrar nos detalhes, porque o nosso próximo capítulo a gente vai entrar nesses detalhes todos da parte mais física da coisa, de como funciona tudo. Aí eu vou falar um pouco mais dessa parte mais funcional do Wi-Fi. Mas a parte estruturada ou infraestruturada seria essa aqui, e o ad hoc seria essa aqui. Então, quando a gente fala que é infraestruturada, é porque eu tenho a figura do access point, do nó central de wireless, do roteador wireless. Tá? Então, quando eu tenho o access point aqui, é ele que gerencia as conexões sem fio. Já quando eu tenho uma rede ad hoc ou ad hoc, eu não tenho a figura desse access point, eu não tenho esse gerenciador da rede. Cada computador fala diretamente com o outro computador através de suas antenas Wi-Fi. Não tem alguém para gerenciar essa conexão. Qual é a dificuldade disso? Quando eu tenho aqui o meu gerente na rede infraestruturada, ele que vai dizer quem transmite. Ele não deixa todo mundo transmitir ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala de sinal eletromagnético, ondas de rádio, que são o que esses caras usam, é como se fossem pessoas falando na mesma sala. Imagina que aqui é a professora ou o professor e cada dispositivo na rede é um aluno. Se todo mundo quer falar com o professor ao mesmo tempo, porque é o professor que leva todo mundo para a internet,
Imagina, todo mundo falando ao mesmo tempo. Não fica difícil esse cara aqui entender o que ele tem que levar para a internet e o que ele traz da internet para quem ele entrega? Porque está todo mundo falando com ele ao mesmo tempo. Então ele faz essa gerência. Fala, calma aí, pessoal, vamos lá. Você, fala primeiro o que você quer. Tá, entendi. Agora espera aí. Agora você fala. Beleza, agora você fala. É por isso que quando entra muita gente na sua rede Wi-Fi, a sua rede fica lenta. Porque o seu gerente ele tem que gerenciar a conexão de um monte de gente. O melhor exemplo disso é quando você faz uma festa, por exemplo. Você usa a sua internet tranquila em casa, tranquila. Você faz algum evento, uma festa na sua casa. Todo mundo vai pegando a senha do Wi-Fi, todo mundo usando Wi-Fi junto contigo. Quando você vê o seu YouTube ali no celular não quer nem funcionar direito, está demorando para carregar. Mas é por isso, porque aumentou a demanda de clientes solicitando os serviços do seu roteador. Entendeu? Porque ele só deixa um falar por vez. Tá? Já na rede ad hoc ou ad hoc, eles gerenciam entre si. Eles se autorregulam, quem fala e quem escuta. Esse caso aqui, hoje em dia, praticamente não é mais usado. Tá? A gente tem uma evolução disso aqui, que é o tal do Wi-Fi direto. Que é uma forma, por exemplo, de você mandar alguma coisa para televisão. O Wi-Fi direto é uma evolução das redes ad hoc ou ad hoc. Tá? Essa parte aqui de quem ganhou a preferência mundial a partir do aumento da largura de banda. A gente vai ver essa questão de aumento da largura de banda mais para frente, mas hoje em dia a preferência é sempre usar o Wi-Fi, porque o Wi-Fi ficou bem mais rápido do que foi no passado. E por esse aumento de velocidade, largura de banda, ganhou a preferência, porque você não precisa ficar rasgando parede para passar fio, não precisa com aquele varal de fio passando de um lado para o outro. Você só instala os access points e você tem conectividade no prédio, na sala, no escritório, na indústria, sem ter essa dificuldade de passar a infraestrutura. Por isso que o Wi-Fi tem crescido cada vez mais e tem evoluído o padrão também. Né? Vou mostrar para vocês na nossa próxima aula toda a evolução que o Wi-Fi passou até chegar a 2026. Tá bom? Então é isso, pessoal. Acabamos nossa aula. Né? Para a gente recapitular aqui o que a gente falou, a gente pegou essa parte de topologias, o que é uma topologia, o que é uma topologia lógica e o que é uma topologia física. Falamos de topologia ponto a ponto, falamos de topologia em barramento, falamos das dificuldades da topologia em barramento, falamos de topologia em anel, falamos também de todas as dificuldades da topologia em anel, falamos da topologia estrela, que é a topologia que é usada até hoje no mundo, que se consolidou e é a mais usada de todos os tempos, né? Que está em uso nesse momento tudo quanto é canto do mundo. Falamos do funcionamento da topologia estrela e da problemática que é quando você perde o nó central, que é o ponto crítico da rede, mas mesmo tendo esse ponto de falha crítico, ainda é o melhor custo-benefício, tanto que é usado até hoje em todo o mundo. E falamos da topologia wireless, de como ela funciona para atender tanto da forma infraestruturada quanto da forma ad hoc ou ad hoc. É isso aí, pessoal. Fechamos por hoje. Bons estudos. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Fiquem com Deus. Um abraço.